Hoje a gente vai começar a falar sobre matrizes, que é o primeiro conteúdo do terceiro ano mesmo. A gente conseguiu finalizar, de certa forma, quase todo o conteúdo do segundo ano, tá? Então a gente já entra direto no conteúdo do ano de vocês mesmos, que é matrizes, tá? E, basicamente, matriz está em quase tudo que a gente utiliza hoje de tecnologia, né? Nas imagens, né? Nas imagens das telas do celular, das telas do computador, nas imagens dos jogos, né? Então, quando a gente pensa lá na nossa televisão de muitos pixels, né? Cada elemento, cada pixel, cada quadradinho desse aqui refere-se a uma matriz, né? Que indica qual é a cor que vai aparecer naquele pixel, né? Então, a nossa imagem da TV é uma matriz, mas o que seria isso, né? Pensando em relação à administração, né? Ou uma tabela de fluxo de caixa, nada mais é do que a representação dos elementos em linhas e colunas, tá? Então, quais aplicações que a gente vê? Quando a gente fala de jogos, quando a gente fala de desenhos, enfim, tudo que envolve imagem, a gente está falando de matrizes, né? Quando a gente quer lá modificar ou descaracterizar uma foto, trocar, inverter, quando eu preciso inverter um trabalho que vocês me mandam de ponta cabeça lá, tudo isso tem a ver com matrizes, tá? E processos envolvendo matrizes. Então, na sua definição principal, matrizes são tabelas retangulares utilizadas para organizar dados que podem ser números, funções, elementos de qualquer natureza. Então, quando a gente pensa em pixel, cada ponto da matriz representa uma cor, né? Dentro daquele RGB, né? Que a gente utiliza, certo? Como é que a gente representa uma matriz? Da mesma forma que a gente representa uma tabela de venda, por exemplo, em linhas e colunas, né? Então, as colunas são os elementos verticais e as linhas, né, vão ser os elementos horizontais, tá? E a gente tem que identificar cada um desses elementos da matriz. Então, a gente identifica eles pela posição de linha e coluna, tá? Então, se a gente analisar, deixa eu ver se eu consigo pegar o lápis aqui. Aí. Então, a gente tem aqui coluna 1, 2 e 3, linha 1, 2, 3 e 4. A gente consegue sempre identificar cada elemento a partir da sua posição de linha e coluna, que é o que está representado aqui nessa outra matriz. O elemento A22, né, vamos pensar aqui no elemento A22, ele se caracteriza por duas indicações, né? A indicação da linha, que vai ser sempre esse elemento da frente aqui, tá? Então, esse carinha aqui na frente é sempre a representação da linha, e o segundo elemento que representa a coluna. Então, o elemento A22, eu estou procurando o elemento que está na segunda linha, segunda coluna. Então, na nossa matriz de exemplo, seria o elemento 5. Se eu pegasse lá o elemento A43 ou o elemento A43, eu quero saber qual é o elemento que está na linha 4, coluna 3. Então, linha 4, coluna 3. É o número 6, certo? E é assim que a gente identifica, tá? Como é que a gente representa? A gente pode representar ela com parêntese ou colchetes, tá? As duas representações são válidas. E cada um dos elementos tem a sua posição descrita a partir das linhas ou coluna, né, que ele pertence, tá certo? Dentro da representação das matrizes, a gente tem o que a gente chama de tipo de matrizes, né? Existem algumas matrizes com nomes especiais. As matrizes quadradas são as matrizes que têm o mesmo número de linhas e colunas, tá? E aí a gente tem um dado importante que é relativo ao que a gente chama de ordem da matriz. A ordem da matriz diz o número de linhas e o número de colunas que essas matrizes têm. Então, nesse nosso primeiro caso aqui,
eu tenho uma matriz que tem duas linhas e duas colunas. Essa é uma matriz quadrada, porque o número de linhas é igual ao número de colunas, e a ordem dela é 2. Por quê? Porque ela tem duas linhas e duas colunas. Quando a gente olha para o segundo exemplo, eu tenho uma matriz que tem 3 linhas e 3 colunas, então 3 por 3. Essa matriz é uma matriz de ordem 3, certo? Tenho 3 linhas e 3 colunas. Na sua maioria, quando a gente vai falar mais adiante lá de sistemas, a gente vai trabalhar basicamente com matrizes quadradas, né? Onde o número de linhas é sempre igual ao número de colunas, tá? Além das matrizes quadradas, e ainda dentro do conjunto das matrizes quadradas, a gente tem as matrizes triangulares. É quando a gente tem uma parte das matrizes que possui zeros, e os demais elementos são diferentes de zero. Tá? Então, aqui eu tenho uma triangular inferior, né? A parte de baixo da matriz aqui é toda zero. Tá? Que é a mesma coisa. Qual é a ordem dessa matriz inicial? Essa aqui é 3 por 3, uma matriz de ordem 3. E aqui eu tenho uma matriz de ordem 4, triangular superior. Tá? Matriz de ordem 4 por 4. Então, se eu pensar numa matriz triangular, o que seria uma matriz triangular? É aquela que tem elementos diferentes de zero, ou na parte superior ou na parte inferior, considerando esse lado aqui. Vamos pegar uma outra cor aqui para destacar. Considerando esses elementos aqui, tá? Esses elementos aqui são o que a gente chama da nossa diagonal. E nesse caso, essa diagonal ela é principal. Então são vários conceitos aí que a gente vai introduzir hoje para depois a gente falar das operações, basicamente das matrizes, tá? Então, matriz quadrada tem a mesma ordem, mesmo número de linhas e número de colunas. Matriz triangular é aquela que apresenta zeros abaixo ou acima do que a gente vai chamar aqui de diagonal principal. Tá? Então, aqui eu tenho uma matriz 3 por 3, triangular superior, porque aqui em cima do diagonal principal tem elementos que são diferentes de zero, da mesma forma no exemplo de baixo. Ainda dentro das matrizes quadradas, a gente tem a matriz diagonal, né? Então, que só tem elementos diferentes de zero na diagonal. Tá? 1, 4 e 1 aqui na nossa matriz 3 por 3. E essa última aqui, que recebe um nome especial, que é a matriz identidade, tá? Que possui apenas elementos iguais a 1 na diagonal principal. Tá? Então, aqui alguns tipos de matrizes, certo? Deixa eu manter aqui. Vamos para alguns exemplos. Dentro da construção das matrizes, então, o que a gente viu ali até agora, né? Tipo de matrizes, né? O que define uma matriz, né? Que são o seu número de linhas, o seu número de colunas. E agora, nesses exemplos, a gente vai tentar descrever uma matriz, tá? Escrever a fórmula dessa matriz a partir de uma lei de formação dada previamente, tá? Então, sempre que a gente for referenciar matrizes, a gente usa uma letra maiúscula. E olhando aqui para essa representação, a gente já sabe, ó, que é uma matriz cujos elementos de entrada e saída são I e J, certo? Onde o primeiro elemento aqui, ó, esse primeiro carinha aqui, o 2, ele refere-se à linha, tá? E o segundo elemento aqui vai se referir à coluna. Mas o que em relação à linha e coluna? É o número de linhas e colunas que a nossa matriz A vai ter. Então, nessa representação, ele está me dizendo aqui que as entradas dessa matriz, elementos A e J, possui duas linhas e três colunas. Então, genericamente, a gente tem o A11 e o A12.
2, 1, né? Primeira linha, segunda linha. O A1, 2 e o A1, 3. Então, 3 colunas. E aí eu represento todos os elementos aqui de forma genérica. Ó. Minha matriz A vai ser descrita dessa forma. A1, 1, A1, 2, A1, 3, A2, 1, A2, 2, A2, 3. Só para lembrar que a chamada vai ser no final da aula, tá? Então aqui eu tenho uma matriz que é com 2 linhas e 3 colunas. Agora ele está me dizendo que cada elemento, né? Então cada entrada dessa matriz, os elementos A e J, são descritos dessa forma. Onde eu pego o valor, o índice aqui, que indica o número da linha e o número da coluna que esse elemento está, e faço a subtração deles. Então, o A11 ou A11, qual é o valor do A11? Eu vou olhar aqui para a fórmula. É linha menos coluna. Então, é 1 menos 1, né? A linha aqui era 1 e a coluna aqui também era 1. Então, 1 menos 1, que vai dar 0. Então, o meu elemento A12 é 0. O elemento A11, né? O A12 vai ser 1 menos 2. Então, 1 menos 2, né? Linha menos a coluna, I menos J, isso aqui vai ser menos 1. O A1, 3. Então, primeira linha, terceira coluna. Linha e coluna. 1 menos 3. Isso aqui vai dar menos 2. Terminamos aqui a nossa primeira linha. Vamos para a segunda linha aqui. Então, A2, 1. 2, referente à segunda linha, menos 1, referente à primeira coluna. Então, vai dar 1. A2, 2. 2 menos 2, que vai dar 0. E o A2, 3, vai ser 2 menos 3, que vai dar menos 1. Então, a nossa matriz A, aqui nesse caso, vai ter os elementos 0, menos 1 e menos 2 na primeira linha, 1, 0 e menos 1 na segunda linha. Então, nossa matriz A de ordem 2 por 3, tá? Então, a matriz de ordem 2 por 3, certo? 2 linhas, 3 colunas. Qualquer dúvida aí, vocês me interrompam. Se estiver indo muito rápido, vocês quiserem copiar alguma coisa, vocês me avisem também que eu espero. No exemplo 2, seguindo a mesma lógica, tá? A gente vai somente descrever as matrizes a partir da sua ordem, né? Linha e coluna. Então, escreva a matriz A, cujas entradas são A e J, né? De ordem, então aqui está a ordem da matriz, certo? Essa aqui é a ordem da matriz. 3 por 2, o que indica que ela tem 3 linhas e 2 colunas, tá? 3 linhas e 2 colunas. Vamos montar a matriz genérica aqui, ó. A igual. 3 linhas, então, A11, A21 e o A31. 2 colunas, então eu vou só até o A12. 1, 2. E o A22, A23. A32, perdão. Escrevi errado. A32. Então, 2 linhas, perdão, 3 linhas e 2 colunas. Vamos representar os elementos. Aqui está a lei que indica como que a gente vai calcular cada um dos elementos da minha matriz. Então, o A11, quanto que é o A1? Eu vou olhar aqui para a lei, ó. Os valores do A e J vão ser I mais J, se I é maior ou igual a J. Então, eu vou olhar aqui para a condição maior ou igual. Nesse caso, eu tenho que eles são iguais. Então, 1 mais 1, certo? Como I é igual a J, né? O valor da linha, posição linha e posição coluna desse elemento é o mesmo, né? Então, 1 mais 1 igual a 2. O A1, 2, terminando a primeira linha. A1, 2 vai ser I
Ó, o valor da linha é menor do que o valor da coluna. Então, eu vou para essa segunda condição. 1 menos 2. I menos J. Né? Satisfaz a segunda condição. Então, menos 2 vai ser menos 1. Passando para a segunda linha, A2, 1. Ó, aqui nesse caso eu tenho o valor da linha maior que o valor da coluna. Então, eu vou utilizar I mais J. Então, 2 mais 1, que vai dar 3. E o A2, 2, usa a mesma relação porque I maior ou igual a J, né? Nesse caso eles são iguais, então 2 mais 2, que vai dar 4. E a última, então A3, 1. 3 mais 1, né? Eu tenho que 3 é maior do que 1, então primeira condição, 4. E o último, A3, 2, onde a gente vai ter também 3 mais 2, que são 5. Então, como é que fica a nossa matriz A? Primeira linha, 2 e menos 1, que são esses caras aqui, primeira linha. Segunda linha, 3 e 4. E a terceira linha, 4 e 5. Tá? Então, está aqui a nossa matriz de ordem 3 por 2. 3 linhas e 2 colunas. Dentro da definição, aí a gente tem que ver duas definições importantes que vão nos ajudar a resolver esse tipo de problema aqui, ó. A igual a B elevado na T. Primeiro, igualdade de matrizes. Igualdade de matrizes. Vamos selecionar essa coisa aqui. O que a gente faz para igualar duas matrizes? Né? Se eu tenho uma matriz A, se eu quero que a matriz A seja igual à matriz B, então eu tenho que ter elementos a elementos iguais. Né? Por exemplo, se eu tenho lá a minha matriz A11, A12, A21, A22. Matriz A, eu quero que ela seja igual a uma matriz B, 1, B12, B21, B22. O que eu tenho que fazer? Pegar e igualar elemento a elemento. Então, eu tenho que ter o A11 igual ao B11. O A12 igual ao B12. O A21 igual ao B21. E o A22 igual ao B22, certo? Então, eu tenho que ter igualdade elemento a elemento. O que ele está me pedindo aqui, ó? Que o A seja igual a B elevado na T. O que é B, essa cor em branco aqui, B elevado na T? Esse T aqui é de transposto. Consigo escrever aqui em cima. Transposta, certo? Então, eu estou procurando a matriz transposta de B. Tá, mas o que é transposta? Transpor é trocar linha e coluna de lugar. Então, a minha matriz B aqui, ó, é essa aqui, ó, x mais y, 3x menos y, 5 e 1. Então, a minha matriz B, vou escrever ela aqui, ó, x mais y, 3x menos y, 5 e 1. Essa é a minha matriz B. Eu quero transpor essa matriz. Se eu quero transpor, eu vou pegar essa linha aqui e vou gerar uma coluna a partir dessa linha ali, ó. Então, a primeira linha da minha matriz B vai se tornar a primeira coluna da minha matriz B elevado a T. Menos Y. Agora, a segunda linha, 5 e 1, vai se tornar a segunda linha
da minha matriz B elevado a t. Isso aqui é transposição, trocar linhas por colunas. O que era linha numa matriz vira coluna na outra, tá? Então, as duas aqui são matrizes quadradas. A gente pode igualar direto, né? Sem precisar se preocupar. Então, eu transpus aqui, ó. Já sei a definição de igualdade de matrizes. Sei como é que eu faço para igualar das matrizes. Iguala elemento a elemento. Como é que eu faço para transpor uma matriz? Eu troco linha por coluna. Agora, a gente vai pegar e olhar para o exercício, especificamente. Vamos olhar aqui para ele. Ó. Dadas as matrizes, então, descritas dessa forma, ele quer que calcule x e y para que A seja igual a B transposto. Então, a matriz A eu vou manter assim, B a gente já transpôs ali, né? Na parte de cima. Então, vai ser 2, 5, 10 e 1. Essa aqui é a minha matriz A. Eu quero que ela seja igual a B transposto, então eu vou trocar a linha por coluna, né? Vou trocar essa linha aqui, colocar na primeira coluna a matriz B. Então, x mais 1, 3x menos y. Vou pegar a segunda linha, 5 e 1, e colocar aqui na segunda coluna, 5 e 1. Quero que essas duas matrizes sejam iguais. Então, eu vou pegar e vou igualar elemento a elemento. O 2 eu vou igualar com x mais 1. O 5, beleza, já está aqui, ó. Já é igual a esse cara. O 1 também, ó. Já é igual a esse. Eu só tenho que garantir esses outros dois aqui, ó. Que o 10 agora também vai ser igual a 3x menos 1. Tá? Então, eu tenho que garantir que esse cara é igual a esse e que esse aqui é igual a esse. Então, que x mais 1 seja igual a 2, x mais y, perdão. X mais y, não x mais 1. Seja igual a 2 e 3x menos y seja igual a 10. Tá? O que a gente tem aqui? Um sistema de primeiro grau. Como é que a gente resolve isso? Simplesmente somando aqui, né? Eu tenho y e menos y, então só vou somar eles, né? X mais 3x vai dar 4x. Y menos y vai dar 0, elimino aqui. 2 mais 10, 12. Isolo x, eu tenho 4x igual a 12, então x vai ser 12 dividido por 4, quer dizer que x é igual a 3. Pego aqui a minha primeira equação, x mais y, e substituo o valor 3 ali, né? Então, fica 3 mais y igual a 2. Passo esse cara lá para o outro lado, então y vai ser igual a 2 menos 3, y é igual a menos 1. Certo? E aí, como é que a gente verifica? Só substituindo aqui, né? A minha matriz transposta de B, substituindo os valores aqui, né? 3 mais 1 é 2. O 5 aqui já estava ok, e 1 já estava ok aqui também. Então, 3 vezes 3, 9 menos menos 1, né? Vai dar o 10. Então, aí, fechamos. Certo? Tem mais um exemplo aqui, não sei se vai dar tempo. Dá ainda. Seguindo na mesma lógica do exemplo 3. Tá? A gente tinha aqui duas matrizes. Essa, no exemplo 4, ele quer determinar os elementos da quarta linha e terceira coluna da matriz A transposta. Beleza. Quando a gente pensa na matriz A transposta, aqui fica, vamos pegar uma matriz ali retangular. Vou pegar essa aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma matriz genérica, tá? Não é a mesma. Até botar outra letra aqui. Aqui é uma matriz B qualquer, tá? Essa matriz ela é 2 por 3. Eu quero transpor essa matriz. Eu vou transpor, trocar linha por coluna. Então, eu vou pegar a minha matriz B transposta aqui. Ó. Vai ficar 1, 2, 3. Troquei a primeira linha, coloquei na primeira coluna. Troco aqui a segunda. Ó, 4, 5, 6. Veja que o que acontece. A minha matriz original ela era 2 por 3. A minha matriz resultante ela é
3 por 2, certo? Troca a ordem, ó. Matriz original, B, né, tinha 2 linhas e 3 colunas. A minha matriz transposta, tem 3 linhas e 2 colunas. Agora, olhando para o nosso problema, ó, a minha matriz A original, ela é 3 por 4. 3 linhas, 4 colunas. Então, se eu olhar para a minha matriz A transposta, agora ela vai ter 4 linhas e 3 colunas, certo? Trocando linha por coluna. Ele quer o elemento X da quarta linha, terceira coluna da matriz A transposta. Então, ele quer o A43, né? Mas dessa matriz aqui transposta. O A43 da matriz A original, 3 por 4, era o elemento A34. Então, é esse aqui que é o carinha que a gente tem que calcular, tá? Olhando para a matriz original. E aí eu sei, utilizando essa lei aqui, ó. O A34, a linha é menor do que a coluna, então eu uso essa relação. O A34 vai ser exatamente o A43 da minha matriz transposta. Eu vou usar, então, a primeira lei, I menos J. Então, 3 menos 4, que vai dar menos 1. Certo?